Opa, bom, antes de começar o vídeo eu já queria pedir para vocês se inscreverem no canal para fortalecer o projeto, já deixarem o like aqui no vídeo para chegar em mais pessoas e nos sigam nas outras redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição. E bora pro vídeo! Por isso que é curioso saber se a depressão especificamente ela é causada primeiro porque o cara tá se alimentando mal, se ele tá num quarto escuro, ou se ele come mal porque ele tá com depressão. Cara, isso é uma discussão que pode ser um pouco longa, tá? A depressão é uma doença multifatorial. Primeiro, antes de mais nada, se você tem um irmão gêmeo que tem depressão, um gêmeo idêntico, do ponto de vista genético, você tem algo aí na ordem de 20% de ter depressão, de desenvolver. Talvez 25%. Outros transtornos são mais. Se você tem um irmão gêmeo que tem autismo, você tem 90% de chance de ter. Então você praticamente vai ter, se você tem um irmão gêmeo idêntico. Se você tem um irmão gêmeo idêntico que tem transtorno bipolar, você tem 70% de chance de ter. Se for um irmão normal, tipo não gêmeo idêntico, um irmão normal, essa chance cai bastante. Então, primeiro, existe um fator genético na depressão. Então, se você tem familiares com depressão e tudo mais, você tem uma chance de desenvolver. A população geral, eu não sei se você tem noção desse dado, mas é muito interessante. E acho que a galera, às vezes, acha que depressão é aquela pessoa que não toma banho, que não escova o dente, sabe? E, cara, eu postei no meu Instagram esses tempos uma foto do Chester? Do ex-vocalista do Linkin Park. 40 horas antes dele se suicidar, o cara tava rindo na praia. Ele conseguia fazer as coisas dele do dia a dia, ele conseguia ir em reuniões, ele conseguia falar com a família, ele conseguia rir, mas tinha depressão. E aí a depressão, em algum momento, as capacidades de enfrentamento dele diminuíram e ele cometeu um suicídio. Então, depressão, muitas vezes você passa no mercado por pessoas que estão com depressão. A pessoa tá fazendo compra. A pessoa tá fazendo as coisas. Não é aquele estereótipo de filme que a pessoa fica extremamente desarrumada, mal. Essa é uma depressão severa. Então é verdade isso de você passar por pessoas com depressão, que todo mundo que está assistindo aqui tem 10% de chance de desenvolver depressão em algum momento da vida. É bem alta a incidência de depressão no planeta. Você tem 10% de chance a qualquer momento da vida ter depressão. Independentemente do que acontecer na tua vida? Na verdade, as situações que acontecerem na tua vida podem diminuir ou aumentar essa chance. A partir desses 10%, é isso? Por base, então, o ser humano tem 10%. É A média é 10%. Entendi. Se você pegar a população geral. Mas se você é um cara que se exercita, se alimenta bem, tem uma boa rede de amigos, uma relação boa com alguém, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você conversa, uma pessoa que você compartilha, tem um animal de estimação. Tem estudos que mostram que animal de estimação, pets, são extremamente antidepressivos, que protegem contra a depressão. Se você pratica atividade física, se você dorme bem. Então você, imagina assim, imagina que a sua saúde mental é um copo d'água. E existe uma torneira em cima do copo d'água e um furinho embaixo. O furinho embaixo são os fatores protetores. E a torneira em cima são os fatores de risco. Então, quando o copo transbordar, você desenvolve depressão. Então, você tem os fatores de risco e os fatores protetores. Se em algum momento a torneira abrir demais e o furinho continuar pequeno, vai transbordar. Ou seja, se os fatores de risco aumentar em relação aos protetores, você pode desenvolver depressão. A pandemia meio que quebrou o cano da torneira ali e despencou a água dentro do copo. A pandemia é um fator altamente estressor para a saúde mental. Tu teve aumento em casos, tipo, muita gente procurando? Muito. Fora do comum do que vinha antes da pandemia. Fora do comum, a intensidade dos sintomas, a intensidade do medo. O nosso cérebro ele não lida muito bem com incertezas. Se eu colocar você num laboratório e colocar você numa situação incerta e medir o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, na sua saliva, vai estar alto. Você não lida bem com incerteza. O nosso cérebro gosta de padrão. A gente vai fazer o podcast segunda, quarta e sexta. Isso me deixa calmo. Ah, não, mas a gente vai fazer nessa semana tal dia e na semana que vem tal dia. Sabe? Até eu não saber que dia vai ser, eu fico meio assim, pô, e aí, como é que eu vou fazer? E a pandemia gerou uma incerteza bizarra, do ponto de vista financeiro. Adolescentes, a maioria dos transtornos mentais, eles aparecem no final da adolescência e início da idade adulta, porque é um período de extrema incerteza, né? E então a depressão é uma
um transtorno multifatorial que tem influência genética e ambiental. Isso é muito importante. Ou seja, você pode ter, por exemplo, um exemplo mais claro. Você tem pais alcoólatras e você cresce num ambiente, ou eles pararam de beber e você cresce num ambiente em que ninguém consome álcool. Você tem uma probabilidade genética de ter dependência química de álcool, mas o ambiente não te estimulou. Então, às vezes, aqueles genes ficam quietinhos ali e eles não se manifestam. E o contrário também. Você não tem nenhuma probabilidade genética de ter dependência de álcool e você vive num ambiente que todo mundo bebe. Você pode adquirir isso. E aí tu cria... E o gene, isso passa pro teu Isso filho? a gente chama de epigenética. Que é quando você consegue modificar. É como se os genes fossem um livro. Imagina os genes sendo um livro. A epigenética é você botar post-it e anotações no livro. Então, à luz das suas experiências, você consegue passar para o seu filho isso. Por exemplo, se você pega uma mãe grávida e estressa ela, o estresse ele libera um hormônio chamado cortisol, além de outras coisas, mas principalmente cortisol nesse contexto. A mãe vai passar epigeneticamente esse cortisol aumentado para o filho. O filho ou a filha, né, vai nascer e quando for adolescente, principalmente, que já tem um comportamento um pouco mais complexo do ponto de vista social, vai ser uma pessoa mais reativa. Vai ser uma pessoa mais estressada. E existe uma região específica no seu cérebro que tem a ver com reatividade e estresse. E principalmente medo. Que é uma região chamada de amígdala. O que vem na sua cabeça quando eu falo amígdala? Amidalite. Aqui, né? Aqui chama as tonsilas palatinas. Como é que é? Tonsilas palatinas. Parece nome de pastor. O tonsilas palatinas. Então, assim, aqui chama tonsilas palatinas e a única amígdala que a gente tem é a amígdala do cérebro. Que é uma em cada lado. Né? É tipo uma uva, tamanho de uma uva que você tem bem no meio, na meiuca lá do seu cérebro. Essa região, cara, ela é sensacional de ser estudada. Porque quando você está com medo de alguma coisa, essa região, ela aumenta a atividade. Então, se eu colocar você numa situação estressante, se eu colocar você numa situação que cause medo, a amígdala vai aumentar a atividade. A amígdala, logo embaixo dela, ela tem conexão com uma região, talvez você já tenha ouvido falar, chamada hipotálamo. E a amígdala é a região que interpreta, ou melhor, recebe as emoções, interpreta as emoções no meio, interpreta os estímulos do meio e te gera uma sensação emocional de medo. O hipotálamo executa no seu corpo. Então, se você está com medo de alguma coisa, sei lá, você está numa rua, está com medo de ser assaltado, está com medo de alguma coisa nesse sentido, a sua amígdala está disparando. Ela já avisa o hipotálamo falando, cara, libera os negócios aí e faz esse cara ficar preparado para lutar. Pra ocorrer. Exatamente. Então, por isso que o cara se mija, pra ficar mais leve. Também. Reflexo de luta ou fuga, que é uma coisa que acho que todo mundo já ouviu falar em alguma instância. O reflexo de luta ou fuga é uma situação que ocorre frente a um estímulo que você precisa resolver o problema. Então você está na savana, imagina os caçadores-coletores, os nossos ancestrais lá. Você está na savana mexicana, na savana africana. Os caras com chapeuzinhos. Uma zebrinha com uns chucalinhos assim. Você tá na savana... O leão comendo um taco. Desculpa. Você tá na savana africana lá, caçador-coletor, catando uma semente, andando 80 km por dia, com 25 anos seus dentes caíam e você morria com 30. Era mais ou menos isso que acontecia, mais ou menos, sei lá, 20 mil anos atrás. E você viu um leão. Cara, a hora que você viu um leão, a sua amígdala explodiu. E ela informou o seu corpo assim, ou esse maluco vai correr, ou ele vai lutar. E pros dois casos, ele precisa de uma liberação de energia muito grande. Então vamos fazer o seguinte, se ele precisar correr, vamos liberar... Vamos liberar o que ele tiver na bexiga para ele ficar mais leve. Então vamos fazer essa pessoa se mijar, ou alguma coisa que esteja no intestino. Essa famosa cagada. Exatamente. Vamos fazer o coração dele bater mais forte, então vamos liberar adrenalina, porque ele vai precisar de mais
sangue nos músculos para correr ou lutar contra esse leão. Vamos liberar uma série de analgésicos no corpo dessa pessoa, porque ela não pode sentir dor agora. Imagina você fugindo um leão e tá com dor numa unha. Não pode. Então ele, sei lá, você tá jogando futebol, por exemplo, ou tá quem faz luta aí, Muay Thai e tudo mais. Cara, na hora tá tudo certo. Depois do banho você não consegue mexer um lado do seu corpo porque tá quebrado. Por quê? Porque na hora que você tá ali com a adrenalina alta, estressado, do ponto de vista fisiológico, o seu corpo tá dando conta daquilo. Fala, vamos transformar essa pessoa aqui numa máquina para ela destruir esse inferno desse leão ou correr e subir numa árvore, sei lá. Então o seu coração bate mais forte, os seus bronquíolos dilatam para você respirar mais, o seu fígado produz mais glicose via gliconeogênese para você ter mais energia, suas pupilas dilatam para você ter aquela visão de túnel e ter uma capacidade mais apurada de concentração, e você acaba virando uma máquina de luta ou fuga. E se você gostou do vídeo e ainda não deixou o seu like, agora é a hora de ajudar o canal. Se inscreva e deixe aqui nos comentários qual outro episódio você quer ver em cortes. E até o próximo vídeo.